Oiê, você que está aí do outro lado, eu passando por aqui de novo. Se você já me conhece e voltou para o nosso canal, bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou a Renata de Paula e esse é o espaço do Vênus Talks. Mulheres que falam. E a gente fala, graças a Deus, mulher fala. E eu falo muito, amo. E esse lugar é um lugar que a gente fala de mulher, de maturidade, de menopausa, de hormônio, de vida espiritual, de saúde mental. A gente vai falando. E hoje eu tenho a honra de conversar, de bater papo. Vamos falar. Tayane, bem-vinda. Muito obrigada, que honra participar desse podcast maravilhoso com você e ouvintes incríveis. Eu sim estou muito honrada de estar aqui. Vamos embora falar. Além de ser a pessoa por trás de um acidente com um tubarão em Noronha, que a gente vai falar daqui a pouco, eu estava conversando com a Tayane antes da gente abrir a câmera, que eu já conversei aqui sobre luto. E eu ouvi uma comparação que luto é igual glitter. Você limpa, limpa, limpa. De repente, num dia normal, em algum momento normal, vem. Exatamente isso. É isso? Eu senti isso ontem, sabia? Comentamos também da arrumação de livros, que ela tem esses livros maravilhosos. Ontem eu estava no meu escritório, sou advogada, eu estava arrumando meus livros. Livros do meu pai, livro com escritos dele. Ele, em 1980, estudando para a magistratura, até que ele alçou o cargo de ministro, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, meu exemplo, meu herói. E eu olhava aqueles livros e eu sentia uma mistura de coração quente por ler a letra dele, os apontamentos dele, conseguia ouvir a mente dele, a voz dele na minha mente, e ao mesmo tempo uma sensação de vazio por não tê-lo aqui. Eu perdi há 2 anos de uma forma muito, muito dura, foi uma doença muito repentina que o deixou acometido, ficou anos acamado. Então ele era e será sempre o meu herói, e é exatamente o glitter da minha vida, é o meu brilho e que vai sempre estar comigo. Que maravilhoso. Não é isso? Você já tinha escutado? Desculpa, você já tinha escutado que é o glitter? Nunca. Mas eu, assim, eu falo aqui daquilo que a gente sente e realmente é o glitter. É aquele brilhinho que vai de vez em quando, você achar um, você fala, olha, tava aqui o tempo inteiro, eu não vi, tem mais um, tem outro ali. E conviver com a fase do depois do luto é um aprendizado diário, porque vem o primeiro aniversário, o primeiro Natal, o primeiro Dia dos Pais, o primeiro tudo, o primeiro filho, a formatura do filho, o vestibular do neto, né? Quantos primeiros vão vir depois? Sim, é uma falta constante, né? É. Aquela vontade daquele abraço, de perguntar o que fazer. Pai era meu guia. Eu ouvi... aquela vontade de falar o que ele faria, o que ele me orientaria. Tá vendo como ele tá presente? Sempre. Eu falo, as pessoas, ele quando tá eu presente. conto que ele faleceu, algumas pessoas ficam assustadas, porque eu falo dele no presente. E eu falo dele tanto. Aqui eu falarei muito de frases dele, o que ele me ensinou. Então, quando as pessoas falam, ele faleceu, mas a forma que você fala, eu falo, porque ele está sempre comigo. Com certeza, com certeza. E eu ouvi, né, que a alegria depois de um luto de alguém muito próximo é sempre agridoce. É verdade. É verdade. É verdade isso. Porque fica um... Nunca vai ser 100%, né? Sempre vai ter aquela pessoa para comemorar com você, para estar ao seu lado. Mas eu tento pensar que ele está sempre ao meu lado. É algo que é um alento para mim. Eu imagino ele como um anjo da guarda e agora onipresente. Então, até no Tubarão, 3 dias depois foi o aniversário dele. Todas as pessoas me falaram assim, você tem um anjo da guarda muito forte. Eu falava assim, meu anjo da guarda se chama João Oreste Dallazen. Vamos falar do Tubarão? Como foi? Você estava mergulhando? Sim, é um mergulho muito, muito praticado em Fernando de Noronha, em vários lugares do mundo, com essa espécie de tubarão, que é um tubarão lixa,
que é uma espécie conhecida pela não agressividade. Como eu posso compará-los com o Lulu da Pomerânia. Dentre os tubarões tem o pitbull, o tubarão branco, né, que é mais agressivo, que eventualmente pode ter mais chances de um incidente com seres humanos se tiver esse contato. E o Lulu da Pomerânia, que é o meu tubarão lixa. Eu estava mergulhando ao lado de diversas pessoas. Tinham crianças, tinha idosos, minhas amigas. Em determinado momento, eu vi que tinha muito tubarão. Falei, vou mais para baixo, que eu quero olhar a distância, né? Quero ver, contemplá-los mais de longe. E como eu surfo, já fui atleta de nado sincronizado, eu fiz uma apneia, subi para respirar, estava de snorkel, fiz uma apneia e fui descendo para ficar olhando de longe. Eis que então eu sinto uma forte pressão na minha coxa. Forte, muito forte. Sem dúvidas, eu sabia que era um tubarão me mordendo. Então você não viu ele te morder? Não. Você sentiu a pressão? Muito forte, a mordida, porque eu estava indo. Mas ele te mordeu e pra baixo. soltou? Não, ele gostou. Então foi duplamente atípico. Foi essa espécie de tubarão morder, porque tubarão lixa realmente não tem essa interação, mas muitos especialistas me falaram, biólogos, que eventuais incidentes que chamam, não é nem ataques, incidentes com essa espécie, é porque o tubarão não tem mão, então ele dá uma mordida investigatória. Só que o meu, ele investigou, parece-me que gostou e ficou me segurando, o que normalmente eles não fazem. Então eu fiquei um tempinho debaixo d'água com o tubarão me segurando. Amiga. É um pouco chocante, mas deu tudo certo. E aí ele te soltou? Depois de um tempo que eu não sei quantificar quantos segundos foram. Mas eu consegui pensar o tempo inteiro. Você ficou consciente? Consciente. O tempo inteiro, muito, muito presente. Eu pensava assim, ele vai me soltar, ele vai me soltar, ele vai me soltar. Porque não é um tubarão que dilacera. Não é aquela espécie de tubarão que arranca pedaço, como outras que tem também em Fernando de Noronha. Esse não, esse é uma espécie que morde. Ele suga polvos, crustáceos. Então ele não tem nem muito dente, coitado. Eu quase que advogo pro tubarão. Você vê que eu tô defendendo ele. Vocês não estão vendo, gente. Ela tá defendendo ele. Porque ele não tem aqueles pequeno. Milhões de dentes. Ele é lixa. Ele tem 3, assim... 3 fileiras. 3 fileirinhas. Dá até pra ver aqui na minha coxa. Eu estou de calça, que hoje em São Paulo tá frio, então não vai dar. Mas dá pra ver as fileirinhas de dente. Mas são dentes que são pequenos. Então não são aqueles dentes pra mutilar, pra arrancar um pedaço. Então ele me mordeu e segurou. E ficou segurando. Por um tempinho. E você não perdeu a consciência? Não. Eu pensei, uma hora ele vai me soltar, uma hora ele vai me soltar. Porque ali, imagine que o pior risco era um afogamento, né? Porque não era ele me arrancar minha perna, como algumas pessoas acham. Eu podia ter arrancado sua perna. Eu estava consciente. Não, você estava em apneia. Não, mas eu estava consciente de que não era um tubarão que poderia arrancar a minha perna, que arrancar um pedaço. E eu não pensava no pior. Por exemplo, gente, ele não vai me mente soltar. É maravilhosa, né? A eu mente acredito trabalha muito a favor. Eu acredito muito, muito. E eu pratico todos os dias. Todos os dias. E nesse momento eu pratiquei. E eu ficava, ele vai me soltar, eu não vou me mexer. E fiquei parada. Muito rígida. E ele soltou? Soltou. Depois de um tempinho ele me soltou. Você nadou? Aí eu fui pra superfície, porque eu tentei antes ir e eu tava presa, né? Eu não conseguia. Aí eu tentei de novo. Não vou lutar contra um tubarão. Vou esperar ele me soltar. Uma hora ele vai me soltar. Ele me soltou. Porque eu acredito, se eu ficasse pensando, vou me afogar, vou morrer, eu acredito muito no poder da mente. Teria sido muito mais difícil. E especialistas me falaram que se eu me debatesse, ele poderia ter dado uma mordida, segunda mordida investigatória. Porque se a pessoa se mexe, ele dá uma, dá duas, o que é isso? E eu fiquei parada. Ontem, que presença maravilhosa. Ontem, inclusive, eu estava conversando com o Discovery Channel. Vão fazer um documentário e eu irei participar acerca de tubarões. E eles estavam me entrevistando e eles também estavam em choque com a forma que eu lidei. Eles viram os vídeos, as fotos. Eles falaram, você ficou muito parada. Por que você não mexeu sua mão? Tem uma foto que eu estou assim, ele me girando. E eu falei, porque eu sabia que se eu colocasse a mão era pior. E eu pensava, a mão é pior, não vou colocar a mão. E eles me explicaram que em muitos incidentes algumas pessoas perdem a mão porque é reflexo. Você vai com a mão nele? Você vai com a mão. E ele vai, morde a mão. E eu fiquei parada. Uma pergunta, eu não sei se é o que você que está aí do outro lado gostaria de saber. Você assistiu o vídeo?
Você acredita que eu assisti no outro dia, na praia, pela internet? Estava sendo divulgado pela internet e me falaram: Taine, você viu o vídeo? Meu coração veio na garganta. Então, como foi? Então, pausa. Essa é uma curiosidade pessoal minha. Quem passa por uma situação difícil, traumática, desafiadora, que nem a tua, tem dois tipos de reação. Ou ela quer ver tudo e saber tudo, ou ela não quer saber. Tipo, eu já passei, eu não quero ver, eu levo um tempo para conseguir assistir. Como foi para você? Segunda opção. Eu assisti, entrei em contato com especialistas, queria saber o que aconteceu, porque eu já mergulhei com essa espécie em outros lugares, já fiz Mas você não teve trauma nenhum em assistir? Nenhum. E você viu ele te girando? Vi. E eu, no primeiro dia... Você lembra? Sim. No primeiro dia, principalmente, eu dormindo, eu sentia muito essa sensação debaixo d'água, assim. Dele te girar? Aham. Eu sentia muito, e aquela água, o barulho e a pressão. Mas não foi algo que me traumatizou. Mas no primeiro momento que eu vi o vídeo, meu coração acelerou. Mas não no sentido, não quero ver mais. Você já mergulhou depois disso? Não, mas já voltei a surfar. Fui semana passada, agora no final de semana, ao Aquário do Rio. Fiz uma visita guiada, que me explicaram acerca de tubarões, do tubarão-lixa. E foi a primeira vez que eu vi um muito perto de mim. Porque lá tem um túnel. Que você E passa. você passa. E eu imaginei que meu coração iria acelerar da mesma forma de quando eu vi o vídeo. Agora, você acredita que eu fiquei um pouco hipnotizada? Você vai voltar a mergulhar? Naquele lugar, não. Porque eu soube que ali o ecossistema está desequilibrado. Parece-me que há uma alimentação irregular de tubarões ali, por isso que está alterando o comportamento dessa espécie. Mas eu não deixaria de fazer um mergulho observatório, um pouco mais longe, claro, não preciso de tanta intimidade, mas eu acredito que eu não teria esse receio. Você se arrependeu de ter feito aquele mergulho? Não. Não? Não. Tinham várias pessoas com você. Como foi? A hora que você, tipo, me tiraram da água... Não tinha mais ninguém na água. Porque eu fiquei Sumiu um tempo todo mundo. debaixo d'água, então nesse meio tempo sumiu todo mundo. Mas no momento que eu cheguei em terra, vieram crianças, senhores falando comigo, já estava com atadura, indo para o hospital, e falaram, quase chorando, podia ter sido eu, podia ter sido eu. Porque podia ter sido eu. qualquer um. E daí eu só respondi, que bom que fui eu. Porque eu sou uma pessoa que surfo desde pequena, já fui atleta de nado sincronizado. Você está acostumada com a apneia? Oceano, estou continuando com a apneia, já fiz mergulhos com tubarões. Então, imagine se fosse outra pessoa. Então, parece que tudo como deve ser. E depois do meu mergulho, voltaram a monitorar do meu mergulho, do meu incidente. Voltaram a monitorar em Fernando de Noronha os tubarões, agora vai ter chipagem desses tubarões. Então, veja que, às vezes, há males que vêm para o bem. E é isso que eu tenho buscado. Eu não quero ser só uma estatística. Não. Você é um ponto fora da estatística porque você é não só uma sobrevivente de um incidente, porque você não fala de um ataque, mas de um autocontrole fora do normal. E o pouco do que eu vi, assim, é sempre você muito tranquila. Muito tranquila. Agora, uma pergunta. Porque aqui, assim, desculpa a curiosidade, né? Eu acho que é de vocês. Como que você lidou com a cicatriz? Vou te falar que no primeiro ou no segundo dia, eu fiquei com medo, nós mulheres, né? Você ficou com medo? Somos muito preocupadas com questões estéticas e todo mundo falando, meu Deus, vai ficar uma cicatriz enorme, você tem um corpo lindo, não deixe isso. E eu estava, olha como tudo deve ser, eu estava ao lado de uma grande amiga, que ela é uma das maiores cirurgiãs dermatológicas de São Paulo, doutora Caroline Pereira. Ela fez os meus primeiros socorros, ela quem fez toda a asepsia, ela deu os 2 pontos, porque só podem dar 2, sabia? Não. Sim. Por quê? Porque mordida de animal é altamente Contaminada. É contaminada e pode infeccionar. Então, eles fazem um procedimento chamado aproximação de bordas. Então, estava aberto, eles colocam só um em cada extremidade para aproximar. Mas a cicatrização tem que vir de dentro para fora. Então, você ainda teve... Gente, olha a palavra que eu vou usar, né? O privilégio
de ser, numa situação dessa, suturada por uma cirurgia plástica. Amicíssima minha que me acompanhou desde então. Gente, ela conseguiu achar uma cirurgia plástica no meio de Noronha. Elas estavam ao meu lado. Não, então assim, mas você conseguiu uma cirurgia plástica em Noronha para fazer o seu curativo. Por isso que eu falo, assim, que parece que é tudo, tudo muito programado. Uma pessoa que gosta do mar, que entendeu a situação, que era uma eventualidade. Porque imagina se fosse uma criança, um idoso, uma das minhas amigas, teria sido um outro desfecho, seja para ela e seja para o contexto inteiro. Para o contexto do turismo ali, para a questão de ecoturismo, da preservação e continuidade, né, desses passeios em Fernando de Noronha. Mas, enfim, o importante é que eu tenho conseguido me expressar e ser ouvida. E ao final, não está sendo só uma mordida. Eu estou conseguindo espaço e voz para trazer outros muitos temas que são importantes para nós mulheres. Porque você acredita que eu tenho escutado comentários misóginos após essa minha atual exposição pública? É sério? Sim. Eu ouvi um comentário que me assustou muito, porque, como eu lhe disse, eu sou advogada, atuo preponderantemente em Tribunal Superior do Trabalho. Meu pai ficou por 22 anos no cargo de ministro do TST, então é sua casa. É minha casa, eu tenho muita vivência com autoridades, desde sempre, seja pessoalmente, seja profissionalmente. Eu recebi um comentário de que eu não deveria postar fotos surfando de biquíni ou na praia ou malhando diante da advogada gabaritada que eu sou. Não. Sim. Então, se o homem é um advogado e ele é atleta, ele pode postar ele como atleta. Você disse tudo. Então, a mulher agora não pode? Você disse tudo. Porque quando agora, com piscinas de onda, esse acesso, o CEO vai surfar, posta surfando e vai para a empresa, ele é o máximo. Claro. Agora, quando é uma mulher, isso ainda causa polêmica. Que feio, que triste. Mas assim, batemos recorde em feminicídio. De novo, né? Não posso falar nada, senão a gente cai. Mas governo do amor cuidando da mulher, né? Temos recorde de feminicídio. E ontem, eu não sei quando isso vai ao ar, foi aprovada a bolsa para os filhos de mulheres que são assassinadas. Né? Então, se você provar que foi feminicídio, se você tiver filho, agora tem uma bolsa até os 18 anos para o seu filho. Eu não sei como a gente avalia isso. Eu ia falar exatamente isso. Eu não sei como... Não sei. É um tanto quanto triste, né? Não tenho palavras. Também me causou um pouco de... Não tenho palavras. De espanto. E de verdade, eu acho que assim, o corpo da mulher é lindo. Nós somos lindas. Independente da tua fase, com mais colágeno, com menos colágeno, é um corpo lindo, é um corpo que gera, é um corpo que nutre. Não tem como a gente esconder. Eu acho lindo. O corpo da mulher é muito bonito. E você postar como uma atleta, aonde isso? Tá depondo contra o quê? Os seus neurônios? E veja que não é um perfil profissional. É um perfil pessoal. Que eu mostro todas as minhas facetas, a Tayane advogada, a Tayane surfista. O post que você fez, você estava arrumando os livros no armário. Livros, a Tayane que gosta de animais, a Tayane que gosta de viajar. Então é pessoal. E que eu trato de diversas temáticas pelas quais eu tenho interesse. E me causou estranheza acharem que a forma como eventualmente eu posso me vestir fora do trabalho vai afetar o meu profissionalismo. A Tayane dela Zen aqui é diferente dela lá. Ela não pode conviver nos dois mundos? A gente tem que ser só uma. Eu tenho que ser somente a advogada. Uma coisa é a forma de se vestir no ambiente profissional. Então, isso. Eu vou à corte, eu estou de toga. Eu faço uma sustentação oral de toga. Mas isso não impede que eu goste de ir à praia e que eu possa compartilhar esses momentos. E a questão é, com um homem isso não seria problema? Claro que não.
Em momento algum, isso não é um problema. Pelo contrário, ainda ele vai ser muito bem visto, porque ele está cuidando do corpo, está fazendo a higiene mental dele, ele tem o lazer, ele tem o esporte, ele é dedicado. Porque não existe conta bancária que diminua 1 centímetro na cintura ou aumente 2 no bíceps. Você tem que fazer. O shape você tem que construir. O teu corpo é uma construção. E é determinação, é nutrição, é sono. Você tem que ser aplicada com você e determinada num lugar para chegar onde você chegou. Sim, isso é exatamente isso. Isso prova o quão dedicada eu sou. E eu recebo mensagens tão lisonjeiras de mulheres falando: tá, eu estava com preguiça de ir à academia. Eu vi você indo às 6 da manhã para o escritório, eu me animei. Eu vi você 9 da noite depois do escritório, eu me animei. Não Então é? um É sobre incentivo, isso. é uma força entre mulheres. Não é simplesmente uma postagem de ostentação para Não. me sentir feliz, para me exibir. É justamente mostra o quão regrada eu sou, seja na profissão, seja no exercício, seja no que eu me disponho a fazer. Eu acho que é isso que incomoda. Incomoda. Incomoda porque outras pessoas que poderiam estar tendo essa vida não faz. E aí você esfrega literalmente na cara do outro que ele deveria estar fazendo e não fez. E que essa é a parte dele, se ele não fizer, ninguém vai fazer por ele. E você se torna muito melhor porque você fez. E é isso que incomoda. Sim, e você mencionou algo que é muito importante a gente ter sempre em mente. Nós somos lindas, somos mulheres, independentemente de eventual. Com mais cicatriz, com menos cicatriz, eu ia falar, com mais não são colágeno, com defeitos, menos não colágeno. São defeitos, Não. as nossas imperfeições que temos. Porque eu já quase realmente morri e não foi num incidente com o tubarão. Eu, há 15 anos, sofri um acidente de carro que eu quase morri. E vejam, eu, com 20 aninhos, estava indo atrás de um ex-namorado que estava me traindo. Que situação. Imaturidade, né? Graças a Deus a gente aprende, nós mulheres aprendemos com o tempo. Eu poderia ter morrido, porque foi um acidente terrível. Porque o carro aquaplanou. Eu fui atrás do carro, eu o vi com uma mulher, eu fui atrás do carro. E foram diversas consequências, diversas. Foram muitos quase. Quase perdi a fala, quase parei de andar, quase fiquei tetraplégica. Vários quase. Quebrei o rosto inteiro, quase tive que colocar placa no rosto inteiro. Mas uma coisa eu tive, uma forte paralisia facial. Forte. Eu fiquei completamente desfigurada, eu diria. Um rosto puxava para um lado, o outro. E ali, para mim, foi um divisor de águas na minha vida. Há quantos anos? 15. Uau! E eu... Aí, não é algo que eu agradeço ter acontecido. Graças a Deus, sofri um acidente, quase morri de carro. Mas eu não sou a mesma pessoa desde então. Não, a gente sai com outra lição. Todo mundo que passa por um deserto, e você entenda o deserto como você quiser, quem sai do outro lado é outra pessoa. É aquela que entrou, ela ficou ali no meio. Em situações desafiadoras, em momentos fortes, como um acidente com tantas consequências, uma perda. O deserto que você queira usar como exemplo, quem sai do outro lado é outro ser. Sim. A gente sai maior, mais forte, mais consciente, se você resolver evoluir. Se não, você sai deprimida, triste, depressiva, você sai outras coisas. Mas quem resolve viver, sai diferente. E é tudo na nossa mente. É tudo interno, é a decisão interna. Eu poderia ter ficado me lamentando porque eu fiz isso, evidentemente, né? Porque eu estava totalmente torta. Um dia você está linda, bela aos seus 20 anos e no outro dia você está deformada. E as pessoas perguntavam se eu queria acompanhamento psicológico, porque eu estava dezenas de médicos para me acompanhar. E eu sorria tortamente e falava, não. Tá tudo bem. Eu tô viva. Eu tô viva. Mas e você não tá constrangida? Tá tudo bem? Eu falo, não. Antes tortinha aqui do que debaixo da terra. Mas isso é uma decisão interna. Eu não sei aonde tá essa química. Porque eu sou da geração que resolve os problemas.
E aí a gente tem uma geração que veio depois que aponta os problemas. Eles sabem muito bem apontar os problemas. E agora tem uma geração que nem se incomoda com os problemas. Eu não sei aonde tem essa química, o que os nossos pais nos deram, que a gente luta pela vida e que a gente vibra com a vida. Como ela é, né? Independente Inteira. dos percalços, do que a gente passa. Inteira. Não é focar no que perdemos, é focar no que ficou, no que nos basta. Fazer o melhor que você pode com o que você tem. Eu entrei na menopausa com 30. Eu acho que esse espaço do Vênus está aqui para a gente lembrar que hoje é os 56. Eu sou avó e eu posso... Maravilhosa, que mulher maravilhosa. Vocês não têm noção vendo isso pessoalmente. 56 e eu posso dizer, Deus. existe vida depois da menopausa e a longevidade já chegou. A gente vai viver mais. Se você souber o que pôr na mala para chegar neste lugar, você chega lá melhor. Se não, você vai levar cachecol para a praia, porque você não sabe para onde você está indo. É melhor a gente saber para onde a gente está indo. E eu sou o exemplo da nova vovó. O meu neto tem 3 anos. Agora, no carnaval, eu estava na piscina de biquíni de lacinho. Eu falei, vem com a vovó. Aí tinha mulheres olhando assim, vovó. Mas eu sou a nova vovó. A gente vai ser vovó assim. Somos produtivas, vivas, com sonhos, com o corpo que a gente for atrás. Passo fome? Não, passo vontade. Adoraria fazer todas as estripulias, mas não dá. Não quero. Eu escolho que eu não quero isso, que eu quero isso. Não é eu não posso. Hoje é eu não quero. As decisões conscientes, você tira o peso e você fica com o aprendizado. Agora, só quando você resolve olhar para dentro e falar, não, peraí, tá ruim? Vamos dar um jeito nisso? Passa um pano, passa o rodo, pega o balde, vamos lavar, vamos tirar o que tá ruim e vamos seguir. Não é? Exatamente isso. E é verdade. E é quando a gente escolhe vibrar no lado bom, a gente passa por dores como você passou e sai do outro lado inteira, maravilhosa. E vamos que vamos. Eu não vi nenhuma reportagem com você praguejando ou encarando de uma forma muito negativa o que você passou, da forma como você passou. E tudo que eu vi é que resposta incrível para um momento de crise. A gente nunca sabe como a gente vai passar por um momento assim até passar. Você não sabe qual vai ser seu reflexo. Você não sabe como você vai lidar. E você lidou de uma forma muito inteira. Então, fica aqui assim a reverência. Obrigada ao papai que fez o serviço direito. Obrigada à mamãe que entregou o que tinha que entregar. Porque virou um ser humano muito inteiro. Muito obrigada. Muito inteiro. E assim, quando falaram que conseguiram combinar as agendas e que deu certo, eu falei assim, essa eu quero ouvir como curiosa. Porque o que foi que te levou para esse lugar de generosidade com a vida? Eu acredito que foram justamente esses percalços que nós temos passado, seja foi meu acidente, seja perder meu pai. A gente vê que sempre uma dor pode ser maior que a outra. Por exemplo, acho que agora a perda de alguém. Então a gente nunca pode pensar, se lamentar, porque a gente não pode voltar ao tempo, a gente não pode. Você nunca mudar. falou que foi um ataque do tubarão? Nunca. Incidente. Você fala que é um incidente. Até a forma de você nomear é outra. Foi um incidente. Incidente. Eu estava no habitat nadando com tubarões. Mas outra pessoa teria dito, como a gente vê em milhões de lugares, o ataque do tubarão, né? Não foi o tubarão que veio na praia, foi a gente que entrou no mar. E uma frase que eu tenho usado muito, principalmente com esses ataques que eu tenho recebido na internet, é que os animais, eles atacam por instinto. O ser humano, não. Não, a gente mata por raiva. A gente mata por vingança. Ou você, por instinto, você vai lá, você quer denegrir uma pessoa, você quer, de graça, uma pessoa vai lá e fazer um comentário hostil para você. Com relação a esse acidente de carro que eu lhe falei, eu comecei a receber comentários, porque
Veja como eu recuperei 95%, 99%. mas eu ainda tenho pequenas sequelas de assimetria dessa paralisia. Eu comecei a receber comentários no sentido de: e o tubarão mordeu sua cara também? É sério? Diversos. Sempre vindo de homem. Como a internet é cruel, eu passei por uma viralização, eu sei o que é hater. 400 mil comentários na minha... 400 mil comentários. Foi uma coisa louca. E só por conta do nome do meu programa. Porque existe um outro podcast que chama Vênus, que hoje não existe mais. Mas eu não nasci disso, eu nasci de um encontro presencial para falar médicas para mulheres. Por isso chamava Vênus Mulheres Talks, mulheres que falam. Depois de um evento presencial, eu falei, não, quero continuar falando. Aí nasceu o Vênus no podcast. Mas eu não nasci como um podcast. Por este fato, eu fui triturada, eu fui linchada. E eu sou assim, falo da minha vida, da minha experiência. Por quê? Porque se outra mulher que estiver me ouvindo puder aproveitar algo daquilo que eu passei, e se ela encurtar o caminho e chegar no diagnóstico dela mais rápido, já valeu a pena. Precisaria? Não. Tenho essa necessidade? Não. Mas vou seguir falando. Por quê? Porque o meu propósito é verdadeiro. Né? Então, assim, você pode olhar para a situação difícil com vários olhares. Você pode olhar com cara de peninha. Ó vida, ó dia, ó mês, por que comigo? Você pode olhar culpando o outro. Mas por que o outro não fez isso? Por que o outro não fez aquilo? E você pode entender que é tudo um aprendizado. Nisso, eu acho que a espiritualidade pesa. O Senhor foi me buscar e me trouxe para um lugar de conforto. E eu sei que isso aqui é uma coisa passageira, é um momento. E que o que vale é o que vem depois. Então, neste lugar de conforto, eu vou seguir ajudando, eu vou seguir falando. E trazendo exemplos aqui de gente de verdade. Porque a vida do Instagram, que é a vida que move todo mundo, ela é muito editada, né? Sim. Ela é um recortezinho que você põe um holofote para mostrar aquilo. Mas a gente é muito mais. A gente é muito mais além do que aquilo que tá ali, né? E com certeza, assim, a Tayane da Lazen, ela é um mulherão que tem uma profissão, que tem uma família, que tem um trabalho, que tem uma história, que tem tudo. Além do que aconteceu. E eu acho que é essa mulher que tem isso tudo por trás que eu queria mostrar. E eu fiquei muito feliz com a sua fala agora, porque eu penso igualmente. Por isso que eu resolvi falar a respeito dessas questões que eu tenho vivido, porque eu sei que outras mulheres passam por esse tipo de situação, seja em rede social, seja alguém do trabalho que possa fazer chacota, alguém na rua que faça uma chacota. Eu sei. E muitas amigas minhas falaram que elas jamais teriam gravado um vídeo se ela tivesse ouvido um comentário desse. Várias. Que nunca mais postariam nada. E eu falei, sim. Na verdade, não foi o tubarão que me mordeu, eu tenho paralisia facial. Mas é muito desagradável esse tipo de comentário que você faz para você tentar diminuir uma mulher por causa disso. Porque ele fez, porque ele sabe que mulheres se sentem menores quando são apontados defeitos, principalmente de estética. É uma vulnerabilidade absurda e eu acho que, assim, me admiro mais ainda, né? A coragem de alguém que vem a público e dá conta que aconteceu contigo. E temos que expor. Porque eu tenho certeza que você que fez todos os comentários, tanto para mim quanto para a Daiane, se tivesse ao vivo a cores na nossa frente... Nunca falaria. Alguém teria coragem de falar? Nunca falaria. Nunca falaria. Então, assim, não importa o grau da maldade. Ao vivo e a cores, com zoom, em 3D, assim, não acontece. Eu fiz questão de falar justamente por isso. Tenho paralisia. E muita assim. gente fala assim, nossa, mas eu nunca reparei. E evidentemente que eu falando, as pessoas começam a reparar, isso não é um problema. E eu fiz um reel falando sobre isso também, que eu recebi mensagens maravilhosas também. Porque tem de apoio, comentários não tem? de mulheres empoderando, mulheres ajudando uma outra. Eu acho isso incrível. Não é? Eu acho. E existe aquela coisa de mulher ajuda mulher, mulher é solidária com mulher, sim. Sim.
Sim, existe. E eu acho que é do ser humano. Existe tudo de bom e de ruim em todo lugar. Você vai olhar aquilo que você quiser. E você pega para si aquilo que você escolher. Exatamente, a gente tem que fomentar esse ciclo de mulheres empoderadas que se ajudam e que se não deixam se diminuir por comentários vazios e de pessoas que querem afetá-las. Então eu falo assim, eu não sou perfeita, não sou. Ainda coloquei assim, principalmente esse Brad Pitt aqui, daí fizeram uma montagem, o cara era um terror, um Jura? terror. E mesmo se fosse lindo, ninguém tem direito de falar da aparência de ninguém, de apontar Não, dedos. não. Mas isso não me afeta e por isso eu faço questão de falar. Eu faço questão de falar justamente para que outras mulheres não se deixem afetar. Então é esse ponto que é muito importante a gente trazer. Maravilhoso, maravilhoso. Eu não tinha ideia que você fazia nado sincronizado, que você já tinha essa coisa de atleta, de apneia, de tudo. Quando eu vi a notícia, eu falei assim, meu Deus. Porque aí você fica pensando, né? Eu fico pensando, eu e meus pensamentos todos. E se fosse comigo? Eu falei, mas na hora eu teria metido a mão. Aí eu ia, nossa, eu teria feito tudo errado. E Tudo errado. depois que eu saí, que pela pressão, eu imaginei que ia estar um buraco a minha perna. Eu lembro de eu indo da superfície, eu falava, hoje em dia a medicina é moderna. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu coloco um enxerto, eu faço qualquer coisa, porque eu imaginei que ia estar um buraco. Quando eu saí, e começou a sair sangue só quando eu saí. Porque daí eu vi só os buracos dos dentes. Falei, ah, Fiquei numa alegria. Você não tem noção. Eu sorria. Falava, tá tudo ótimo. Meu guia desesperado, porque ele também surfava comigo lá em Fernando de Noronha, nos levou para esse passeio, um local incrível. Jamais o culpei. Jamais não, o essa culpei. postura me chamou muito a atenção. Jamais o Muito, culpei. me chamou muito a atenção, porque isso seria completamente explicável se você tivesse tido qualquer outro tipo de reação, porque é uma situação muito difícil. Vamos combinar, você entrou para um passeio, você sai sangrando. Mas a sua postura me comoveu. Realmente, tiro o chapéu, fica aqui minha reverência. Que delicadeza no meio de tanto susto, tanta adrenalina. Que delicadeza, que sensibilidade, que autocontrole. Que autocontrole, que presença. Muito obrigada. Invejável. Muito obrigada. Fica aqui uma reverência no ar, gravado para todo mundo ver. Que mulher. Por mais Tayanes nessa vida que a gente encontre com outras versões de outras Tayanes, tão grande quanto. E quanto você, porque saiba que você já Adorei. virou a minha referência agora. Adorei. Gente, eu poderia ficar horas aqui falando, mas eu preciso agradecer de verdade. Obrigado por ter vindo, por ter se exposto, por dar voz, por falar. E não perca a oportunidade de contar a tua história de vida, de superação e de presença. Que exemplo. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi incrível. Obrigada de verdade. Turminha, se você gostou do que a gente comentou e lembrou de alguém, manda um direct para essa pessoa, pede para ela ouvir o nosso papo. E se você aprendeu que é isso, pensa o positivo, pensa o bom, guarda para você isso, já valeu o nosso papo. Quem quiser te seguir nas redes é @Thay, T-A-Y, Dalazen, D-A-L-A-Z-E-N. @Thay Dalazen. Sigam o perfil, curtam o mulherão do nosso lado. Parabéns. Parabéns de verdade. Um beijo grande. Beijo para vocês que estão aí do outro lado. Até a próxima. Obrigada. Obrigada a você. Antes de apagar, se você pudesse deixar um pensamento ou uma frase ou um comentário, algo para quem está do outro lado. Claro que serão para as mulheres, né? Eu falaria que nunca se deixem diminuir. Saibam do valor de vocês, porque vocês não são classificadas ou qualificadas, seja por um ou outro adjetivo. Vocês são um conjunto e somos únicas por isso. Não é só estética, não é só profissional. Ninguém vai ser igual a você. Ninguém. Porque esse conteúdo é seu. E não esqueça isso.
Lindo. Obrigada. Mulherão.